O Felipe Coutinho é uma grande decepção para o torcedor do Vasco. O que ele fez no jogo contra o Volta Redonda de abandonar os colegas e sequer depois da entrevista de explicar o porquê dele não ter voltado para o banco de reservas, mostra que ele pensa que ele é maior do que o Vasco. Isso é uma grande decepção de um jogador criado dentro de São Januário, que tem 3 gols e uma assistência em 7 jogos até o momento em 2026, mas que nem de perto corresponde à expectativa que o torcedor deposita no Felipe Coutinho e todo o carinho que o torcedor tem por ele, apesar dele no Vasco ainda não ter conseguido jogar nem perto do que ele pode contribuir pelo talento dele. Então, no vídeo de hoje, a gente vai analisar alguns fatores envolvendo o Felipe Coutinho. Fator técnico, fator tático, fator mental, mas acima de tudo, o fator do respeito com o torcedor do Vasco. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Estamos rumo aos 3.000 inscritos. Também pedir para você deixar aquele like fundamental para o nosso crescimento e comentar aqui embaixo o que você está achando do Felipe Coutinho no Vasco da Gama. Qual é o seu sentimento desse ano de 2026 do Coutinho? Mas vamos começar a analisar a parte que vai tomar mais parte do vídeo, né, sendo redundante aqui, que é o aspecto mental e comportamental do Felipe Coutinho. Desde sempre, o Coutinho nunca foi um jogador que fosse uma liderança fora de campo e dentro de campo. É um jogador com uma personalidade tímida, acanhado, não é um cara brigador, que gosta do confronto, que gosta de brigar, e até aí tudo bem, isso faz parte do jeito dele jogar. Em 2018, por exemplo, na seleção brasileira, o Neymar era esse jogador, havia o Thiago Silva também, e o Coutinho sobressaiu no seu aspecto técnico, jogador diferente, com visão de jogo apurada, habilidade, não preciso nem falar, finalização maravilhosa. Mas, sendo capitão do Vasco desde a saída do Pablo Verratti, o que ele fez contra o Volta Redonda é simplesmente inadmissível. Ele foi substituído e não voltou para o segundo tempo. Pior, não foi para a batida dos pênaltis, assistiu seus companheiros sendo capitão. No jogo anterior, foi substituído pelo técnico Fernando Diniz e saiu rindo, debochando do torcedor que o vaiava. Mas será que o torcedor está vaiando o Felipe Coutinho por birra? Não, meus amigos, não é isso. E o Coutinho, no fundo, sabe disso. Bom, Felipe Coutinho vem jogando como camisa 10 por dentro, e um esquema que, nesse momento, já não faz o Coutinho recuar tanto assim para buscar a bola no primeiro terço, como o Diniz priorizava no início do seu trabalho. Muito pelo contrário, o Coutinho fez gol, inclusive, de cabeça contra o Mirassol, pisando na área, vem pisando muito mais. E eu me recordo que ele teve chances contra a Chapecoense, teve chances contra o Bahia, claras de frente para o gol, e não finalizou. Então o torcedor está cansado de saber que tem um jogador que recebe 1,5 milhão e não corresponde tanto assim. Eu acho que a gente também pode acreditar as mais atuações do Coutinho muito pelo fato de que o time inteiro vem performando mal. Ele não recebe bolas tão limpas assim, o time não vem jogando bem. Mas o que o torcedor espera é respeito, pelo menos. É saber que é um jogador criado dentro do Vasco que ri ironicamente da sua própria torcida por talvez discordar das vaias, que são justas, diga-se. Hoje é raro você ver um torcedor do Vasco querendo que o Felipe Coutinho jogue. Ainda tem um aspecto tático dessa má fase. O Vasco não consegue exercer pressão, por exemplo, sem a bola, com o Felipe Coutinho e Nuno em campo, que são jogadores com características físicas não tão suficientes para esse tipo de pressão. Sem a bola, o Coutinho não ajuda tanto. Ele tenta cortar os passes por dentro, mas não é um jogador de fazer tanta pressão ao portador da bola. Então, eu acho que esse tipo de comportamento é lamentável. O Coutinho é um jogador que tem contrato, se eu não me engano, até o meio do ano. E eu acho que a renovação dele é questionável, sim. O Felipe Coutinho hoje já não é mais esse jogador inquestionável do Vasco. Talvez ele precise ir para o banco. Eu não acho que seria um absurdo também, porque o Vasco tem que ter um time rápido, forte na pressão, e que hoje ele não faz. Mas uma coisa é certa, ele não pode ser o capitão do Vasco. Ele não tem característica de um capitão. Ele não é um jogador que briga, que reclama, que disputa. E sem contar que você deixar os seus próprios jogadores numa cobrança de pênalti mata-mata, sem o seu capitão, é uma falta de respeito. Ele sai do jogo sem falar com a imprensa, de cara amarrada, com o salário que ele está ganhando, com o histórico que ele tem no Vasco, dentro de campo. Não tem motivo para isso. Sinceramente, não tem. Ele pode estar irritado com o Diniz,
ele pode estar irritado com as vaias, mas como o Diniz fala nisso, ele tem razão, e isso ele realmente faz certo. Engole as vaias e segue em frente. Você é camisa 10 do Vasco da Gama, você não é camisa 10 de qualquer time, meu amigo. E sendo criado dentro do Vasco, é o mínimo que se espera é respeito, porque outros jogadores que ganharam muito mais do que o Felipe Coutinho engoliram vaias nos momentos mais difíceis. Eu estava em São Januário, eu vi o Felipe ser vaiado, eu vi o Juninho ser vaiado. Pelo amor de Deus, o Felipe Coutinho não tem ainda nem 1% da história deles. Teria se tivesse vencido a Copa do Brasil, mas as duas atuações do Felipe Coutinho na final da Copa do Brasil foram simplesmente patéticas. Novamente, eu entendo, é um jogador que já tem uma idade avançada no futebol, viveu com muitas lesões. Isso tudo, no final, a gente releva, porque é um jogador diferenciado e por isso é cobrado. Mas tem algo que não tem que ser cobrado e tem que ser interiorizado pelo jogador. Criado no Vasco, capitão, camisa 10, que ganha R$1,5 milhão de reais, é o respeito com o seu torcedor. Não há ninguém mais sofrido do que o Vasco hoje, do que o próprio torcedor. Dentro do Vasco não há ninguém que sofra mais. Então, Felipe Coutinho, eu não sei se esse vídeo vai chegar em você em algum momento. Eu sou um torcedor desde os meus... Na verdade, desde a barriga da minha mãe eu vou a São Januário. Sou sócio, sou jornalista, sou analista de desempenho, mas eu sou vascaíno. E o deboche que você fez com torcedores que estavam lá, eu não estava lá, mas eu senti, simplesmente foi inadmissível. Você tem que respeitar quem paga o seu salário, tem que respeitar o torcedor que está sofrido no momento que você estava lá na Europa, no Liverpool, no Barcelona, em outros clubes, o torcedor estava aqui e continua aqui. E você vai ficar e vai sair, o torcedor vai continuar aqui. Porque é quem sustenta esse clube. Você tem um histórico bonito, ainda acho que você pode reverter essa sua situação no Vasco. Eu não estou nem falando no aspecto tático, técnico, porque você naturalmente é um jogador que é tímido e está tudo certo. Ninguém quer mudar a característica de alguém, mas você tem que respeitar não só o torcedor, como o elenco e a instituição Vasco da Gama. Muito feio de um jogador que sempre foi exemplo, tem realmente um histórico muito positivo no futebol, não é de polêmica, não se mete em confusão, isso é louvável, e muito por isso chamou a atenção negativamente, impressionou negativamente o mau exemplo que você deu, não só para o torcedor, mas para os pequenos torcedores vascaínos que te têm como um ídolo. Você não voltar do vestiário, seja pelo que foi, pela briga, mostra que seu ego foi maior do que o Vasco. E, de novo, Coutinho, ninguém é maior do que o Vasco. Então, esse é um vídeo hoje que falou menos sobre tática, menos sobre técnica, mas foi um desabafo de situações que a gente vê se repetir a cada ano, do torcedor fragilizado, torcedor machucado, e vendo um ídolo para muitos desrespeitar. Só que o Coutinho ainda não é ídolo do Vasco. E esse gesto que ele fez depois do jogo contra o Volta Redonda mostra que a idolatria dele vai ficar muito, mas muito longe dos painéis e dos muros de São Januário. Mas, claro, quero saber de vocês aqui embaixo o que vocês acharam dessa situação do Felipe Coutinho. Deixe comentários e siga o Tática Vascaína, se inscreva no canal, porque eu mudo a sua forma de ver o Vasco jogar.